saímos do balneário para ter outro outro espaço, é verdade. Outro tipo de balneário. Também porque vamos ter alguém muito especial, uma figura para o melhor do mundo, para mudarmos o cenário. Mas é um cenário bom, com ar livre. Olha quem é ele, pá. Olha quem é ele. Era uma praia hoje. Falta o mar, só falta o mar. Falta o mar. Olha cá, tantas camisolas, pá. Isto aí, tem muita história aqui. Muita história. Bora? Até vou arregaçar as mangas. para tirar as cartadas. Mas era, meu caro amigo, pá, é um prazer e uma honra ter-te aqui no nosso sagrado balneário, partilhar uma história de vida e depois não é isso, não é? Todos os dias temos a oportunidade de termos connosco o melhor do mundo 5 anos, pá. É algo novo e algo que nos deixa muito felizes e muito honrados. Antes de mais, agradecer eu, estar ao pé de duas pessoas que me dizem muito, duas pessoas amigas, duas pessoas que já privámos. E sem dúvida eu costumo dizer que isto foram 22 anos ligados a uma causa, porque isto nós não deixamos de nos entregar de corpo e alma àquilo que mais amamos. Queremos deixar sempre um legado para que mais pessoas sigam as nossas caminhadas. É gratificante depois, ao fim de 22 anos de carreira, estou a falar só em futebol praia, porque eu comecei na formação de futebol 11. Aos 7 anos. Exatamente. Mas é gratificante depois olhar para trás e ver realmente que temos uma modalidade respeitada, temos já muitas crianças a quererem jogar futebol de praia, fruto da família do futebol praia que criou aqui uma modalidade que acaba por ser respeitada quando no início não o era. Começaste aos 7 anos no futebol de 11, não é? E que fizeste a tua formação em 2 clubes do Estoril, o Estoril e o Estoril Futebol Clube. Estoril Atlético Clube. Atlético Clube, é exatamente isso. Foi normal, foi natural, como é que isso aconteceu? Foi um processo natural. Eu, como acho que 90% naquela altura das crianças do sexo masculino queriam ser jogadores de futebol. E eu não fugi à regra, até porque tive um pai que me incentivou, um pai que jogou futebol a nível amador em Angola e quando veio para cá achou que o filho também poderia dar jogador de futebol e foi assim, eu comecei a minha paixão pelo futebol desde que me lembro de ver uma bola a rolar, eu já andava ali aos pontapés e a partir os bibelôs lá em casa da Dona Ivone e começou assim, depois surgiu a oportunidade de ir fazer uns treinos de captação ao Estoril Praia na altura, fiquei, ainda havia aquela coisa dos clubes satélite que era, na altura, o clube satélite, um dos clubes satélites do Estoril Praia era o Estoril Atlético Clube, para aqueles miúdos mais franzinos, mais magrinhos, tinham que ganhar ali massa no choque. E foi assim. Depois andei ali numa transição entre o Estoril e o Estoril Atlético Clube. E era aquilo que eu queria, era aquilo que eu ambicionava, era aquilo que a Dona Ivone e o Sr. Saraiva também me empurravam para aquele sonho, porque sempre foram duas pessoas que alimentaram os meus sonhos e nunca me privaram de sonhar, e acho que isso é importante. E pronto, e foi assim que comecei a minha aventura no futebol. Tu, além do futebol, que era no fundo a tua paixão, tinhas uma outra paixão, não é? E penso que é essa paixão que acaba por ajudar a escrever uma história bonita como foi aquela que tu acabaste por fazer. Não, sem dúvida. E eu agora costumo dizer isto, e digo aos meus filhos, quando nós depois somos pais, temos que fazer aqui uma reorganização mental. E eu agora dou muito valor àquilo que a Dona Ivone dizia. A Dona Ivone dizia assim, cada vez que tu sais de mota, eu fico com o coração nas mãos. E aquilo entrava a 100, naquela altura, e saía a 200. O meu filho já me pediu 3 ou 4 vezes moto, agora já esqueceu. Já esqueceu porque eu já disse, esquece lá as motas. Mas tu tiveste acidente, e a tua história... Está bem, mas eu não quero que tenhamos uma história escrita por ti a nível desportivo. Depois as outras loucuras, deixa lá que o teu pai já as fez. E tinha essa paixão pelas motas. Tive um acidente numa fase que eu acho que é uma fase das mais importantes, e se calhar vocês melhor que eu podem dizer,
que é dos 17 para os 18 anos, é quando nós vamos dar aquele pulo para séniores. E eu nessa altura tive um acidente de moto, fiquei quase 2 anos parado. Muito sinceramente eu achava que possivelmente já nem desporto ia praticar, porque tive lesões realmente graves, mas sempre me rodeei de pessoas muito positivas e isto sempre foi na minha vida. Eu acho que quando nós nos rodeamos de pessoas positivas, acho que tornamos a nossa vida positiva e não, mesmo no negativo conseguimos transformar em algo positivo, e foi assim que aconteceu. A minha família sempre ali no apoio. Basicamente foi uma lição de vida. Eu de um acidente de moto que poderia me ter mandado abaixo, poderia eu ter desistido de sonhar, quando eu chego pela primeira vez a uma consulta pós-operatório e me dizem que possivelmente vamos ver como é que vai ser, se não vais ficar com umas elas na perna, para caminhar e tudo, aquilo deita qualquer um abaixo. Mas a verdade é que houve um suporte tão forte, não só a nível médico, mas como a nível psicológico. Acho que quando nós temos, é a pior coisa que pode acontecer a um atleta, é ter uma lesão. E quando temos o suporte a todos os níveis, principalmente a nível mental, é meio caminho andado para nós recuperarmos e recuperarmos bem, e foi isso que me aconteceu. Neste início, quando começas a dar os primeiros passos no futebol de praia, o convite foi que veio de um homem do futebol de 11. Exatamente. É? Aliás, que é uma figura do Sporting, que é o Xavier, Carlos Xavier. o nosso amigo Xavi, eu posso dizer que ele me venceu pelo cansaço. Ele venceu-me pelo cansaço. Porque ele morava, e sempre morou, a minha mãe ainda mora em São João de Estoril, no T0zinho dela, e ninguém a arranca dali, e criou 5 filhos ali. E o Carlos Xavier também mora ali na zona de Estoril e sempre frequentou o mesmo café que a minha mãe frequentava, que nos via ali numa praceta à frente de casa às boladas aos carros e não sei o quê, no pelado. E nessa altura o Carlos Xavier foi lá, porque já havia uma seleção de portuguesa de futebol praia, não reconhecida pela Federação, mas havia uma seleção que fazia alguns torneios e tudo criado por ex-jogadores. Não só aqui em Portugal, mas como em todo o mundo, foi isto a grande alavanca do futebol de praia. E nessa altura havia um torneio amador em Carcavelos e o Carlos Xavier andou ali uma semana constantemente. Miúdo, anda lá a experimentar, puto Madger, anda lá, dá as coisas se não gostar. Carlos, futebol de praia? Mas isso futebol de praia, mas jogação... Isso é futebol. Isso é... Naquela altura, não é? Naquela altura, assim, mas como é que isso se joga? Eu nem sei as regras. Vais lá, experimentas... Se não gostares, amigos como de antes. E ele andou ali uma semana até que ele disse, está bem, já me venceste pelo cansaço, eu já tinha reorganizado a minha vida, já estava a trabalhar, já estava a estudar e tudo. E disse, bem, eu vou lá experimentar. E então fui, um torneio que era sábado e domingo, com, salvo erro, 6 equipas. A equipa de maior nome era o Belenenses, na altura, onde estava o Jaiminho, Jaime Mercedes. Mais tarde foi meu colega, que são eles os verdadeiros dinossauros do futebol de praia. Era a única equipa assim com o nome, o resto era tudo o café não sei de quem, não sei que coisa, São João Stars, que acho que era a nossa equipa, se não me falha a memória. E eu fui jogar esse torneio. Pronto, e a partir daí começa a minha caminhada no futebol praia, mas eu tenho que fazer uma à parte. Vocês não imaginam o que é chegar a casa e eu dizer assim à minha mãe. E estava a minha mãe e uma das minhas irmãs mais velhas. E eu cheguei a casa... Sim, porque lá em casa era só mulheres, não é? Era só mulher. E eu chego a casa e digo assim, olha, convidaram-me para jogar futebol praia. E a minha resposta da minha irmã diz assim, que é isso? É fazer castelos na areia? Porque porque a modalidade não era valorizada, porque a modalidade era uma coisa completamente desconhecida. Mas pronto, a verdade é que ali foi o meu início. O teu início, mas depois há uma outra figura que aparece. Com quem me cruzei, portanto, como adversário, qual sou amigo, e que estava ligado à Seleção Nacional. Já havia uma Seleção Nacional de futebol de praia, que é o nosso amigo João Bernabé. Não é? E o nosso amigo João Bernabé é quem... o seu olho clínico diz, espera aí, este já não foge, não é? António, foi chegar, ver e vencer. Exatamente. Foi, e tenho-vos a dizer que foi nesse torneio em Carcavelos, terminou o torneio em Carcavelos, esse torneio amador,
E o professor João Bernabé, como selecionador nacional na altura, estava a observar o torneio. No final do torneio chamou, miúdo, chega lá aqui, porque eu preciso falar aí umas coisinhas contigo. Moras aonde? És de onde? Não sei o quê. Fez-me a radiografia. Depois disse assim, olha, tu tens passaporte? Eu assim, não, por acaso não tenho. Então, mas é assim, é melhor tratar do passaporte que vens para o campeonato do mundo connosco em janeiro. Como se, eu estava dentro da boia, ele já me estava a fazer o convocatório. Sou eu e na altura mais novo. E ele faz-me essa observação, epá, e eu assim, que foi um misto de emoções enorme. Eu assim, epá, eu há uma semana atrás estava a dizer que não queria jogar futebol praia e agora já me querem levar para uma seleção nacional. Mas está bem, pronto. Na altura disse-lhe que sim, pronto, tinha que reorganizar a minha vida novamente, porque tinha que ter, apesar daquilo também não nos levar tanto tempo como leva a modalidade de hoje em dia, porque só treinámos ao fim de semana e basicamente era mudar os meus turnos de onde eu estava a trabalhar. Já trabalhavas e estudavas. Exatamente, mas pronto, à partida aquilo foi uma coisa gratificante para mim, de não saber as regras no início da semana até ao final do torneio no domingo. Tinha sido praticamente convocado para a Seleção Nacional. Um balneário do futebol de 11, um balneário do futebol de praia. É tudo igual. É tudo igual. É tudo igual, é tudo igual. Tem sempre os mesmos que nós chamamos os mesmos palhacinhos. Tem sempre as brincadeiras. Tem sempre, como sempre, a parte mais séria. Quando é sério, é sério. É sério. Mas eu como tive a oportunidade, apesar de ter sido na formação, de ter vivenciado um balneário de futebol 11, também tive uma transição, apesar de mota, posso dizer de mota, que foi repentina, no futsal. E passei por vários balneários. Os balneários são todos iguais. Eu acho que de todas as vertentes de futebol, e mesmo, eu acho que até mesmo as outras modalidades, acho que o balneário é um balneário. Há pouco falavas nos dinossauros que foram os caboqueiros, no fundo, do futebol de praia em Portugal. Alguns deles, nessa altura, vieram do futebol de 11. Falámos há pouco do Jaime, do Nunes, do Hernani, do Carlos Xavier, enfim. Mas, entretanto, tudo isso se foi alterando. Eu não deixo de agradecer sempre a todos os ex-jogadores que fizeram parte do arranque do futebol praia, porque realmente sem eles isto não era possível, porque eles é que venderam a imagem do futebol praia, eles é que conseguiam chegar aos mídias. Depois lá aparecia um ou outro miúdo, o Brasil já não, o Brasil tinha 4 ou 5 nomes que vinham do 11, mas já tinha miúdos que já vinham da praia, porque o Brasil é a terra do futebol. Aliás, apesar de eu dizer agora que a terra do futebol é Portugal, porque nós somos campeões em tudo. É por isso que nós temos que dizer que a terra do futebol é Portugal. Mas as outras seleções realmente começaram com os ex-jogadores e que nós devemos agradecer, porque eles conseguiram colocar o futebol praia na mira, não é, dos mídia. Pronto. Isto é que foi importante para começar. Depois, a modalidade foi-se transformando, foi ficando mais rápida, mais física e, como é óbvio, eu, por exemplo, quando começo a jogar, o Nunes já tinha 44, o Hernani já tinha 42, por aí. Ou seja, eles já tinham terminado as carreiras deles no futebol 11 e depois, quando vêm para o futebol praia, ainda se adaptam porque jogavam contra outras seleções que tinham o mesmo nível de idades, da parte física, mas depois, com a evolução da modalidade, foi andando. Mas eu gosto sempre de contar uma história que é com o Nunes, que o Víceres também conhecem. Epá, o Nunes é daquelas pessoas que quem olha para o Nunes diz assim, pá, eu nem me vou meter com este gajo, aqui neste caso afunda-me na areia. Primeira vez que vou à Seleção Nacional, nós equipámos num balneáriozinho de um bar que existe ali em Carcavelos. Chegámos lá... Um balneário especial. Um balneário especial. Epá, e eu chego lá e começo assim, já eles todos quase já tinham chegado e eu começo a ver onde é que há um buraquinho para mim. E olho assim, e havia ao lado do Nunes, mas eu assim, pá, não vou para o lado do Nunes que ele tem cara de mau e pá, este gajo, é melhor não meter com ele. Epá, mas era o único espacinho que sentei-me lá, assim muito quietinho. E mal me sentei ele assim, miúdo, bem-vindo e coisa e tal, aquelas formalidades. E eu disse assim, obrigado, senhor Nunes, porque eu tratava-os por senhores, não é? Ainda por cima eram pessoas que, eram pessoas que eu nunca imaginava, pessoas que eu via na televisão e que eram meus ídolos de infância, muitos deles. E que eu dizia assim, era impensável eu partilhar um balneário com eles, quanto mais um campo.
nem que seja de futebol praia. Mas pronto, tive a honra de ter conseguido isso. Entretanto, sentei-me e pronto, o Sr. Nunes, o Sr. Hernani, o Sr. Zé Miguel, o Sr. Coelho, todos os senhores. E o Hernani, o ninja, vem assim, dá-me um toque e diz assim, olha, isto aqui não é senhor, isto é careca. E eu, desculpa, senhor, careca. Bem, ele olhou-me com aqueles olhos, arregalhou-me assim os olhos. Eu, se tivesse um buraco, enfiava-me. Ele disse, miúdo, o que é que tu me chamaste? E eu, todo encolhidinho, Senhor Nunes, não, tu não chamaste Senhor Nunes, chamaste careca. Quem é que deu autorização para me chamar careca? Ainda agora chegaste aqui, já me estás a chamar careca. Eu fui para o primeiro treino, eu ia assim. Fui logo apresentar. Chego lá abaixo a areia, eles todos a rir, atrás de mim, e o careca à frente, nem esboçava. Ao menos podia ter feito assim, eu assim, o gajo está a brincar comigo. Mas não, e o bicho, sabe como é que ele é? É direitinho, coisa. Ele deixou-me andar ali o treino todo a tremer. Não me disse nada. Chega no final do treino e diz-me assim, miúdo, olha lá, aquele balneário estava a brincar contigo, pá. Então querias-me chamar cabeludo se eu não tenho cabelo? E é que me estavas a ofender. Aí é que me ofendias, é exatamente. É verdade. Mas tenho histórias muito engraçadas. Onde é que aparece o Madjer? De onde é que aparece o Madjer? Não me digas que é o outro Madjer. É o outro Madjer, sem dúvida. Quando eu tenho 10 anos é quando o Madjer marca o célebre golo de calcanhar em Viena. E na semana a seguir, nós jogávamos lá na tal praceta, lá, e os miúdos mais velhos, porque nós jogávamos, naquela altura havia muito aquilo de, nos enturmámos com os mais velhos, jogámos com os miúdos mais velhos, ainda por cima aqueles miúdos tinham mais qualidade. Tu anda cá para a minha equipa, és baixinho e não sei o quê, mas se eles te derem porrada, nós estamos aqui para te proteger. E esses meus amigos mais velhos, há um deles, que é o Afonso, que me começa a dizer assim, tu és mesmo parecido com ele a correr. Então diziam que eu era muito parecido com o Madjer a correr. Então começou, puto Madjer, depois no dia a seguir já vinha mais um miúdo Madjer e pronto, e ficou o Madjer. Depois, quando eu chego à seleção nacional, há aquela pergunta, aliás, na altura nem me perguntaram que número é que eu queria. Era o que tivesse disponível, era o que eu agarrava. Por acaso ficou o 7, mas eu nem tinha uma ligação depois ao longo da minha carreira, que fui vendo que realmente tinha algumas coisas que me diziam, me encaminhavam para ficar com o número 7. Nome. Então, qual é o nome que vai ficar? Vai ficar o Madjer. Os miúdos no mundo do futebol, já toda a gente trata por Madjer. Pronto. E ficou o Madjer a partir daí. Há um percurso que é feito inicialmente por muitos desses jogadores que vieram do futebol de 11, que foram equilibrando e alguns torneios foram ganhando, mas quando isto passa para a alçada da federação, é aí que o futebol de praia sofre um impulso grande? A entrada da federação e nós em 2001 somos pela primeira vez campeões do mundo, no Brasil. Ganhámos ao Brasil nas meias finais, coisa que era impensável. E nós em 2001, eu acho que foi as pessoas perceberem o tal respeito pela modalidade. Depois, faltava-nos a profissionalização. E aí, sem dúvida, a entrada da Federação Portuguesa de Futebol é um ponto de viragem importantíssimo, não só a nível de seleção nacional, mas a nível de clubes, porque aí os clubes começam a ter competições organizadas pela FPF, começam a aparecer também os tais jogadores talhados para o futebol de praia. A própria UEFA agora parece que está a querer entrar. Isto é fruto de muito trabalho. Como é que tu, que não tinhas experiência nenhuma do futebol de praia, como é que tu te adaptaste a um piso que é irregular, em que a bola não rola naturalmente como num relvado? Como é que, olha, tal como o calcanhar do Madjer, as tuas bicicletas acabaram também por fazer história? Eu acho que a minha adaptação acabou por ser um bocado mais fácil, porque eu sempre vivi na linha do Estoril, ou seja, eu jogava, apesar de jogar, quando ia jogar com os meus amigos para a praia, jogava naquela parte, a água vinha cá acima, levava, não era? Acho que era o que todos nós fazíamos, não era? E era jogar os cruzamentos, eram alguns 50, uma baliza e alguns 50 uns por cima dos outros, dar cotovelada e não sei o quê. Eu acho que a adaptação foi um bocado mais fácil, porque eu sempre vivi naquela zona, tinha já alguns movimentos que fazia, mas inconscientemente. Eu fazia alguns movimentos, por exemplo, levantar a bola para chutar,
que era uma coisa que no futebol 11 ninguém faz, quem é que levanta a bola para estar? Ninguém. É. E eu já fazia isso com alguma naturalidade. Então a minha adaptação foi um bocado mais fácil. Apesar de, eu dou como exemplo, por exemplo, os jogadores que vieram do futebol 11 que estiveram lá, o Hernani que tem 6 operações ou 3 operações em cada joelho, que já quando começou no futebol praia, aquilo não tinha nada, adaptou-se e quem via o Ninja a jogar, via que ele não era um potente técnica para o futebol praia. Não era aquele jogador que levantava e que dava, jogava pelo chão. Mas adaptou as qualidades dele técnicas a esta modalidade que fizeram com que ele fosse um dos melhores jogadores do mundo. O pontapé de bicicleta, para além de ser, digamos, algo que tu fazias, o pontapé de bicicleta faz com bola, não é? Mas acho que vocês... Conta lá essa história. Sem bola. Não é? Repete. 10, 20 vezes, sem bola. O professor João Barnabé acho que foi dos primeiros treinadores inovadores do futebol de praia. Isso é uma história engraçadíssima. É. Estamos num treino da Seleção Nacional em Carcavelos e aquilo, nós não temos um estádio montado para os treinos. Aquilo era sempre a porta aberta. O pessoal, aquilo acumulava para ali gente, ainda para mais. Depois até tivemos o Isaías também connosco. Sim, sim. E o Isaías era uma pessoa que na altura Atraía, o Isaías não é? atraía muita gente. Então era uma quantidade enorme de pessoas, era sentados cá em cima na marginal, sentados a ver o treino da Seleção Nacional. E chega lá o professor Barnabé, agora esquece, ele anda assim muito rápido, não é? O professor Barnabé, assim muito rápido. Para, nós já tudo a fazer lá um mainho e não sei o quê. Ele disse, para tudo. Hoje não há bola. Hoje vamos fazer aqui um treino inovador. Ei. Vamos treinar o que está na baila aqui no Brasil. No Brasil é o pontapé de bicicleta. Os gajos, a bola vai para ali, pontapé de bicicleta. A bola vai para ali, não sei o quê. Aqui no meio, os gajos só fazem pontapé de bicicleta. E dá sempre gol. Só que os gajos treinam aquilo. E eu tive uma noite inteira a pensar num treino para fazer. Porque eu sei que há gajos aqui, que não fazem bicicleta, tem que começar a fazer. O Hernani, não fazes bicicleta, tens que fazer. Hoje, o treino toda a gente tem que participar. Então o que é que vocês vão fazer? Vão fingir que têm a bola. Imaginem uma bola na vossa mão. Atirem ao ar. Atiram a bola ao ar. E? E vocês, atenção, que isto tem que ser o timing da bola. Vocês têm que imaginar isto, hein? O timing da bola a descer. Vocês têm que apanhar o timing certo. E há um rapazinho de Sesimbra que chegou connosco, que é o João António, e diz assim, mister, mas diga-me lá uma coisa. Eu, por exemplo, posso imaginar que lancei mal a bola para o ar. E como é que eu vou ver o timing? Por exemplo, imagino que eu mato... Não. Aqui ninguém falha. Nós aqui somos perfeitos. Seleção perfeita. Então, era toda a gente a rir na marginal e coisa, a ver uns rapazinhos lá, a fazerem assim, e bicicleta. Mas sem bola. Acaba o treino. Vimos a subir, mas já depois de meter bola e tudo e não sei o quê. E fica lá um grupo de rapazes e um deles diz assim, olha, diga-me lá uma coisa, aquele exercício que vocês estavam ali a fazer, aquilo era o quê? Não, aquilo é o treino, Mr. Pontapés de bicicleta e tal, e não sei o quê. É que vocês pareciam uns tarolas. Porquê? Porque as pessoas estão cá em cima a ver e o que é que elas veem? Vêm o pessoal sem bola, vêm ali para ver um treino da Seleção Nacional com a bola e então era nós ali a dar pontapés de bicicleta no ar. Mas o professor João Barnabé tinha coisas muito engraçadas. E agora estava a olhar para ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 camisolas. Fora as outras ficaram lá em casa. Claro, pois claro. Tiveste, fora do país, tiveste várias experiências. A tua primeira experiência foi vivida onde? É a Itália. Foi a Itália? A minha primeira experiência foi numa equipa que se chamava Cavaliere del Mare de Viareggio. Eu basicamente fiz a minha carreira toda lá fora. E vinhas cá. Tendo em conta que o campeonato nacional não era... Era curto. Era curto e era organizado por as tais entidades e fazia para aqui no norte, depois fazíamos outra aqui, e eu quando podia disponibilizava-me E vinhas cá. e vinha cá e ajudava o Carlos Xavier, que depois ficou também responsável pelo Sporting na altura, e eu disse, sempre que eu for aí,
Pá, eu jogo pelo Sporting e tudo. Mas a minha carreira e o meu sustento sempre foi lá fora, porque era mais organizado, porque os campeonatos muitos deles já estavam dentro das federações, as federações já estavam a organizar os campeonatos. E então a minha primeira experiência foi em Itália, estive nessa equipa de Viareggio, foi uma experiência fantástica. Eu rodei o mundo e tive desde o Brasil até aos Emirados Árabes e conheci pessoas fantásticas. E depois, o que eu gosto de salientar é que a minha ir para ali e depois eu conseguir levar alguns jogadores já com cultura de futebol de praia a nível nacional para esses campeonatos, ajudaram os próprios campeonatos a desenvolverem-se. Porquê? Porque nós já tínhamos jogadores com grande qualidade e então eles a irem para esses, como é o caso do Alain, por exemplo, que o meu irmão Alain acompanhou-me uma vida inteira, até comparava um bocado que ele era o João Pinto e eu era o Jardel. Ele era o Jardel porque ele é que assistia, realmente era verdade, que ele tinha uma qualidade de passe incrível. E então essas experiências foram boas até para o próprio desenvolvimento dos campeonatos. Depois, nos países, e os misters também passaram por essa experiência. Criam-se laços, não é? Criam-se laços e eu acho que se criam laços mais depressa quando nós percebemos a língua, conseguimos nos exprimir e a alimentação. Eu acho que a comida também faz diferença, muita diferença na nossa adaptação nos países. Eu, por exemplo, dos países que tive que menos gostei de estar porque não falam inglês, porque era difícil comunicar com eles e para além da alimentação, foi na Rússia. Claro, a Rússia foi onde eu tive mais dificuldades de adaptação. Não, mas tem histórias giras na Rússia que eu sei, contaram-me uma ou duas fantásticas, pá. Então eu vou começar com uma. O primeiro contrato que eu faço, Lokomotiv, na Rússia. Era no centro de estágio deles, do futebol? Não. Eles depois fizeram lá no meu segundo ano lá, eles já tinham lá um campo de praia. Eu fiquei durante 3 semanas no centro de treinos do Lokomotiv. Espetacular. O Xiaomin, que foi o homem que desencadeou muito, porque ele era, na altura, era presidente, era treinador. Era tudo. Foi mas tudo. eles lá têm um bocado essa política que eles querem fazer tudo. Era só para... E eu, entretanto, fui lá, eles pediram para ir lá, para ir assinar contrato, e uma semana depois eu voltaria para lá para jogar as primeiras 5 jornadas, porque aquilo são jornadas, na altura eram jornadas concentradas, eram 5 jogos, e eu vinha à casa, eles deixaram-me vir 2 dias a casa e depois voltava para lá para iniciar os treinos e começar a competição das 5 primeiras jornadas. Assinei o contrato e tal, coisa. E eles acordaram comigo, quando eu voltasse novamente, pagava-me a primeira tranche daquilo que tinham acordado comigo. Eu cheguei lá, jogo o primeiro jogo, e eu sempre assim, oi, que ele não diz nada. Ele acabava os jogos, o responsável pelo futebol praia do Lokomotiv, acabava os jogos e ele, fininho. Disse, pronto, se calhar vai-me pagar amanhã. Segundo jogo, acabava e coisa, não sei o quê. O gajo, tem que provar estes gajos e coisa, e fazer gols e passes e ainda. Nada. Até que chega ao último jogo da semana. Desses 5 perdemos um jogo e ganhámos os outros 4. O gajo chega ao pé de mim, com um envelope, entrega-me, dá vai, Madger, dá vai. Here, first payment, first. Só que eles falam muito mal. Não, pois falam. First payment here, Madger, ok? E eu, para não estar a contar ali depois no balneário, ali, até tinha ali colegas e tudo, eu fui para o hotel onde estava hospedado. Fui para o hotel, deixa-me já contar, mas é isto. Começo a contar. E eu assim, isto não pode ser, isto está dinheiro a mais. Eu contei aquilo, sem exagero, umas 8 vezes. Eu disse, mas isto está aqui dinheiro a mais. Estes gajos estão-me a querer caçar. E ainda por cima o povo russo já por si é muito desconfiado. É muito desconfiado. Estes gajos estão-me a querer caçar. Então o que é que eu fiz? Liguei, tínhamos uma tradutora que era a Kate. Liguei, Kate, olha, eu queria falar com o Leonov, porque eles entregaram-me aqui um envelope, expliquei-lhe não sei o quê. Lá foi ele ao hotel. Foi lá ao hotel. E disse, olha, Leonov, passa-se isto, ela a explicar em inglês, a explicar em russo. E ele nunca mais me esquece. Eu estou assim, ao pé dele, está aqui a tradutora,
Não, está aqui a trator e está ele aqui deste lado. E ele, Majer Bled, you good man Bled. E dá-me uma latada aqui, daquelas que eu até fiquei assim. Deu-me uma latada e diz-me assim. Vem cá, tu ficaste. E diz-me assim. E ela disse assim: bem-vindo à família. Em inglês, ela assim: welcome to the family. We can trust you. Ou seja, É claro. o que é que eles fizeram? Testou-te. Testou-me. Se eu tivesse metido, eu assim, epá, vamos fechar em copas, mas deu uma mais, o problema é deles e coisa. Eu acho que nunca mais voltava para o clube. E então eles fizeram-me esse teste. Epá, mas até hoje me recordo, epá, que a grande latada que ele deu. É um exemplo claro de que a honestidade vale a pena. É exatamente, exatamente. Porque eu depois fiquei, e depois joguei lá, epá, mais 4 ou 5 épocas e o tratamento exemplar. Aliás, eles até tinham tanta confiança em mim que antes do início da época diziam assim: olha, estamos a pensar em contratar este, o que é que tu achas? E este, e este, e este. E eles depois estavam com tanta confiança em mim que basicamente... Já eras quase o time manager. Era quase. Tu viveste uma experiência no Dubai, e quando falamos no Dubai, que é um dos 7 Emirados, nós estamos a falar da Arábia Saudita. Porque eu vou-te dizer que eu vivia perto da praia, em Dammam. Perto da praia havia um parque infantil e estava uma criança e um pai e eu estava ali sossegadinho e de calção. Epá, e pus o calção para cima do joelho. Epá, mas ele delicadamente veio ao pé de mim e disse: please, Baixa. porque o calção, ele era abaixo. Eu é que o tinha puxado assim para cima, mas... E Só então ver o joelho, só ver o joelhito. Ele, de uma forma educada, veio-me dizer: please, put... Ok, estava... Passou-se alguma coisa assim contigo? Epá, passou-se várias... Uma dessas que o Mister sofreu lá, eu também sofri. Não, mas esta quer dizer, é daquelas que... Mas eu fui, primeira vez que vou lá a um shopping, e nós estava lá, eu, o Rui Coimbra, e estava um suíço connosco que jogou lá, também fomos os primeiros estrangeiros a ir para o Al-Ali, que era o Maier. Saímos da praia, calçãozinho por aqui, vamos aonde? Vamos ao shopping, vamos ali comer qualquer coisa, não sei o quê. Entramos no shopping, vamos a subir, vamos à praça da alimentação, chegamos à praça da alimentação, começam a vir seguranças, tudo quanto era lá, assim... mas eu acho que não tirei nada. Eu acho que não passei a loja nenhuma. Mas estamos a falar aí de uns 6 seguranças. Depois vem lá um assim mais coisa, a falar inglês. Desculpem lá. Vocês não podem estar aqui assim. Está a ver ali o letreiro. Então, como nós vinhamos também com os calções Por cima acima do joelho, e nós não sabíamos, rua, alto. E saímos do shopping. Isso foi uma das primeiras adaptações que tivemos que fazer. Mas eu tenho histórias engraçadíssimas lá e vocês que também tiveram lá sabem que aquilo é um povo, culturalmente aquilo é engraçado. Depois nós percebemos os rituais deles. Exato. No segundo treino, tal, e tínhamos um treinador lá que foi nosso selecionador nacional também aqui em Portugal, que é o Marcelo Mendes, a quem eu agradeço porque ele é que me abriu as portas dos Emirados Árabes, neste caso do Dubai. E ele era o treinador, nesse primeiro ano que nós chegámos lá. Só que ele, basicamente, tinha tido muito pouco contacto connosco. Ou seja, nós chegámos, salvo erro, a uma quinta ou uma quarta-feira, começámos a treinar com eles. Porque eles lá depois também têm aquela questão que sexta é como se fosse o nosso sábado. E o sábado é o domingo. Pronto, e nós treinávamos 4 vezes por semana. Só que ele, como nós tínhamos chegado, salvo erro, deu-nos um dia de folga, então apresentámos na sexta-feira, que era o tal sábado deles, para treinar com eles. E estamos lá a treinar e coisa. E ele marcou o treino 11h30, uma coisa assim, para nos deixar descansar mais um bocadinho de manhã. E há um deles, que é o Câmbar, que foi nosso capitão lá do Al-Ali durante muito tempo, durante o tempo todo que eu estive lá. E o Câmbar diz assim: Marcelo, coach, time. E o Marcelo diz assim: faltam 5 para o meio-dia. E os gajos todos arrancaram dali do treino, foi-se tudo embora, sem dizerem nada a ninguém, arrancaram todos do treino. Eu assim: Coimbra, o que é que se passou? Marcelo,
que é que se passou? Hora da missa. Foram rezar, arrancaram todos dali do treino. Epá, e nós, como não estávamos habituados àquilo, pronto, ele, epá, como eu hoje marquei o treino assim numa hora... Pois estava aqui a coincidia gostar, com... que disse, epá, mas foi automático. Quando ele disse assim, 5 para o meio-dia, nós estávamos a fazer um exercício, eles largaram tudo. Nem esperaram. Não, nem pediram autorização, só perguntaram a hora. Eu tenho lá outra citação que é, eu no terceiro ano que estou lá, o Marcelo saiu para ir, salvo erro, para o Uruguai, para a seleção do Uruguai. E eles propuseram-me eu ficar jogador-treinador. Eu acabei por aceitar e disse, tudo bem, eu aceito e tudo. Epá, mas aqui isto, seres melhor que eu, sabe? Isto de ser treinador é muito complicado, mais ainda naqueles países, mais ainda naqueles países. Então quer dizer que acedeste. Eu acedi porque eles, epá, realmente eu já estava ali com ligações fortes e eles pediram mesmo, porque já tinham muita confiança também em mim, e para além disso, se viesse um treinador de fora ia ter que ter ali uma fase de adaptação e tudo, os jogadores podiam não se adaptar, pronto, eu disse, epá, está bem, eu dou-vos uma ajuda e vamos a isso. E entretanto, montam um plantel, muitos jogadores já vinham de anos anteriores, e eu, epá, vou fazer a minha programaçãozinha de treinos e tal, horários, tal. Mas aquilo, já com o Marcelo acontecia aquilo, que era, um não vinha, dava desculpa. O outro não vinha, dava uma desculpa. O outro não vinha, mas nós, epá, o Marcelo dizia, olha, eu não sei quantos não vêm, pá, pronto, e seguia, nem valorizava muito aquilo. Quando eu estou como jogador, mas depois tenho que estar do lado de cá, tenho que ouvir as desculpas todas. Epá, eu tenho-vos a dizer que eu tenho um jogador... Morreu-lhe o pai quantas vezes? Ele matou a mãe 4 ou 5 vezes. Ele cada vez que ia lá, foi primeiro, coach, sorry, my father died yesterday, coisa. Epá, os sentimentos, toda coisa, não sei o quê. Na semana a seguir já tinha esquecido que tinha matado o pai a semana anterior. Então na semana a seguir, matava o pai, matava... Então eles matavam um membro familiar não sei quantas vezes por ano. Aquilo eles são como os gatos, têm 7 vidas. De todos os balneários que tiveste, para além daquele que quer queremos, quer não, do ponto de vista do coração, digamos um balneário muito forte, todos aqueles que tiveste na seleção nacional, mas de todos os clubes e de todos os países onde tu desenvolveste a tua atividade, qual foi o balneário, digamos, que mais te preencheu, mais te divertiu? Eu acho que se eu não focasse o balneário de uma seleção nacional, porquê? Porque eu acho que o balneário de uma seleção nacional, nós ali recebemos jogadores de vários clubes, com rivalidades fora dali, com mentalidades completamente diferentes, e é difícil criar um grupo, união, sem problemas, como nós, por exemplo, ao longo destes anos todos tivemos nas várias gerações que passaram na Seleção Nacional de Futebol Praia. Mas isto muito fruto, quando nós falávamos anteriormente dos ex-jogadores que vieram para aqui, eles puseram muito esta cultura, porque eles vivenciaram balneários de seleções nacionais, vivenciaram balneários de grandes clubes. E depois, basicamente, eles é que nos deram a educação a nós, porque depois aquilo foi saindo mas que continuava a acompanhar o futebol praia e continuamos com o contacto até hoje, como é óbvio, isto é amizades do futebol e mesmo não seja no futebol, as amizades quando são para a vida. E eles foram, sem dúvida, foram os nossos tutores, pode-se dizer assim, e foram os nossos educadores. Os principais culpados também do sucesso da seleção portuguesa de futebol praia são eles, porque isto foi como se fosse uma passagem de testemunho. Pá, atenção, nós fizemos bem, agora tu tens de continuar a fazer o bem. Se isto não funcionar, pá, nós até podemos ser os maiores craques do mundo, não é? Mas se isto não estiver bem, isto não nada funciona. Então, sempre existiu este equilíbrio. Pá, isto está bem. Vamos lá para dentro e vamos ser só um. Vamos lutar por um objetivo. E há outro lema que nós criámos aqui na Seleção Nacional, que é, isto não é um desporto individual. Nós estamos inseridos num desporto coletivo. E quando estamos inseridos num desporto coletivo, esqueçam isso de troféus individuais. Pá, se vier, espetáculo. Mas se não vier, nós queremos é a taça de campeões do mundo e a taça de campeões da Europa. Por isso, acaba por ser o balneário que acaba por ser... Mas passei, atenção, que mesmo nos clubes onde passei, e por onde tivemos conquistas e tudo, e mesmo onde não tivemos,
Eu não posso dizer que tive um daqueles balneários, como se dizia no antigo, no futebolês, não é? Como se costuma dizer. Pá, aquele balneário era cheio de cobras e coisas, e não sei o que havia. Mas nunca apanhei um balneário assim. Eu depois, quando assumi com imenso orgulho a braçadeira de capitão da Seleção Nacional, transitada pelo Hernani, problemas há sempre, não é? Problemas no balneário, o capitão não é só pousar a braçadeira e tem que... Eu acho que nós temos que logo, quando assumimos, e foi isto uma coisa que eu interiorizei, nós quando assumimos uma braçadeira, devemos partilhar aquela braçadeira com toda aquela gente que está connosco. Ou seja, toda a gente tem um pouco de capitão no grupo, não é? Porque não vou ser eu a resolver todos os problemas. Ou seja, nós temos que partilhar um tipo de trabalho por todos. E eu sempre disse aos mais novos, aos que entravam, se vocês tiverem um problema, por exemplo, eu tenho um problema com isso, epá, não batam à porta errada, que é o que acontece muitas das vezes. É que eu tenho um problema com o Mister, mas vou bater aqui ao Mister. Não é? Um dos nossos lemas também é esse. Quando tiverem problemas, não batam à porta errada. Confrontem as pessoas. Resolvê-lo. Batam à porta certa. Qual é a receita para se conseguir ser 5 vezes o melhor jogador do mundo e considerado pelo France Football o melhor jogador de futebol de praia de sempre? Eu agora tenho que dar aquela resposta politicamente correta, que é uma realidade, não deixa de ser uma realidade. Não, mas que é... Muito trabalho. Muito trabalho. Não desistir. O que acontece hoje em dia, e é uma coisa que eu friso muito na educação dos meus filhos, é, pá, obstáculos vão-vos aparecer até ao final das vossas vidas. Cabe-vos a vocês ter a capacidade de os contornar. Porque o que acontece? Eu vejo isto muito hoje em dia, que é, ao mínimo obstáculo, as pessoas desistem. E mudam logo, direcionam logo as vidas para outras coisas. É pá, por exemplo, estou aqui, vou experimentar futebol praia. É pá, isto tem muito buraco. Isto sem buracos é que era bom. Sem buracos é que era espetacular. Pá, isto não é para mim. Mas eu até gosto disto. É pá, mas pá, está ali aquele que já dá bicicletas e coisas. É pá, não, olha, vou tentar o handball de praia. Pá, se eu tenho aquele sonho, pá, eu vou apostar as fichas todas naquele sonho. Eu nunca, em momento algum, procurei ser o melhor marcador. Nunca, em momento algum, quando entro para dentro de um campo, pensei em ser, epá, eu vou ser o melhor jogador disto. Porque senão estou-me a esquecer que tenho uma equipa toda atrás. Isto, quando tem que acontecer, acontece. Olha, Marcelo, puseste ponto final na tua carreira. Mister, Quando... só não me chamo reformado. Epá, Não. É aquela palavra muito forte. Precisamente. Aquela palavra muito forte. Ainda a semana passada. Então, agora que estás reformado, é assim, pá, reformado não, pá, reformado é para nós. E é precisamente no sentido oposto, que era, há várias portas que se poderão, portanto, abrir, e se há horizontes, há coisas que estão no teu horizonte, não é? Não é agora estás na flor da idade, pá, portanto... Não, essa etapa basicamente já se abriu, porque eu assim que terminei a carreira, e eu sempre tracei um objetivo que era terminar a minha carreira em grande. Eu acho que nós, quando temos que terminar, temos que terminar lá em cima, não é? Porque pá, era impensável... Eu vi esse momento. Era impensável da minha parte eu estar... Vi esse momento teu, digamos, a consagração. O teu último jogo. Tenho a dizer que os astros alinharam-se, aquilo bateu tudo certo. Porque eu queria sair em grande e sair como campeão do mundo. Antes de terminar, eu sempre disse, esqueçam de eu andar ali porque sou manager e porque tenho uma história. E depois acabo por não estar a ajudar um grupo, acabo por me estar a sacrificar fisicamente. E para quem vê, eu, por exemplo, eu às vezes vejo jogadores que, na minha opinião, já deviam ter parado, mas pronto, isso fica na cabeça de cada um, arrastarem-se. E isto é impensável. Eu queria sair em grande, mas se não saísse, saí o mais em grande possível. O mais em grande possível. Mas se tivesse saído, porque não me sentia bem fisicamente, ia sair na mesma. Não ia ficar ali, eu não foi este ano que fui campeão do mundo, ou não foi este ano que fui campeão nacional, é até ser. E então, pronto, acabou por correr tudo bem. E quando termino o campeonato do mundo, tenho um convite do presidente, do Fernando Gomes, para entrar na estrutura da Federação como coordenador para o futebol de praia e pronto, e pôr toda a minha experiência e toda a minha vivência em prol da modalidade. Estava ali a olhar
Também passaste pela Turquia? Não tens nenhuma história dos turcos? Epá, eu tenho várias histórias dos turcos. O meu primeiro clube foi o Alanyaspor. O Alanya. Tive no Alanyaspor. Foi o primeiro clube que joguei na Turquia. E depois, no ano seguinte, transitei para o Besiktas. E eu não tinha a noção. Eles lá vivem o futebol de uma forma doentia. Qualquer Futebol de uma forma doentia. Então aquilo, basicamente, foi quase como, apesar de quem me levou para o Besiktas foi a mesma estrutura e tudo, do Alanya, mas aquilo foi quase como se eu tivesse, passado do Barcelona para o Real Madrid. Do Barcelona, foi uma coisa incrível. Bem, depois tiveram um tratamento para comigo, mas como eu assim, isto no futebol, isto não pode ser assim. E eles fizeram questão de vincar que estavam chateados comigo por eu ter saído do Alanya, mas depois, passado 3 anos, voltei ao Alanya e ficaram. Fiz as pazes, mas foi. Pronto, eu não imaginei. Eu estive em 2 sítios que realmente eu vi que eles viviam muito o clube. Foi no Besiktas, que eles vivem qualquer modalidade do clube, e na Roma. Como eu joguei na Roma, também tenho uma história engraçada lá na Roma. Nós fomos lá a um restaurante com o presidente e com alguns elementos do staff. Os jogadores, só foram os jogadores estrangeiros que tinham assinado pelo Roma. Então fomos levar-nos, então o restaurante era Cuore di Roma. Então é um restaurante que é desde a cara do Totti de um lado, camisola não sei o que do lado do outro, com as costas, aquilo é intimidatório, mas eles levam ali aquilo mesmo já de propósito para fijarem. Estávamos lá no meio do coisa, e vem um gajo, está grande, todo tatuado e coisa, chega lá à mesa, tu, como estás? Bem, ainda arranhava aquele italiano, bem, ele, posso falar? E o presidente nem se mexia. Eu assim, então mas estes gajos estão malucos, então mas o gajo está aqui, está quase a dar-me um murro na cabeça, estes gajos nem se mexem. Tu, Bichoca Roma, eu vi-te, ele a dizer em italiano, eu vi-te, hoje na estampa, hoje vi-te no jornal. Olha, tu aqui, jogas, Aí eu quando a vi assim, ai minha mãe do céu, onde é que eu me vim meter? E o gajo, guarda-costas. E depois saiu assim, Sentite, ouviste assim, não, sim, número 1, tu, beijinho. Neste sagrado balneário temos sempre, ou deixamos sempre para o fim, uma história que nos deixa todos, aqueles que nos seguem, pôr a cereja no topo do bolo, depois de termos percorrido muito da tua carreira, agora pôres essa história, aquela que tu guardaste aí para poderes nos deixar, portanto, com esse sorriso bem rasgado. Então esta era a tal que eu... Porque nós ali, quem passou pelo mundo árabe sabe perfeitamente que aquilo temos histórias para dar e vender. Lá é que se pode dizer que é o balneário sagrado, porque não se pode fazer quase nada dentro daquele balneário. E eu não sabia, não houve ninguém que me tivesse dito, atenção que não podes fazer isto, atenção que não podes fazer aquilo, atenção que eles não gostam disto, atenção que eles não gostam daquilo. Ninguém me disse nada. Então nós, o Tuga, né, como está sempre à grande, terminámos o treino e eu, balneário, cá, vou tomar banho, não vou tomar banho vestido. Os gajos todos no balneário, os locais, tudo a desaparecer. Foram-se todos escondidos e não sei o quê. E eu assim, mas estes gajos não estão bons, estes gajos não batem bem da cabeça. E meti a toalha assim e fui. Nós tínhamos aqui o nosso balneário e a porta ao lado era do staff. E eu bati à porta, o staff, como era o Marcelo e mais um preparador físico brasileiro, assim, Marcelo, então mas o que é que se passou? É assim, eu vou te dizer uma coisa. Então eu despi-me e os gajos desapareceram todos. Tu não faças isso, Tu não faças isso, Os gajos não gostam, da nudez e não sei o quê, Tu não podes andar nu à frente dos gajos, E eu ali, os gajos quando viram todo nu, arrancaram todos, mas literalmente, eles desapareceram todos.
Pronto. Que- Lá ia eu depois, foi as épocas todas lá, com a sunguinha, né? Sim, Tomava sim. banho de sunga e não sei o quê, só tirava quando entrava dentro do que coisa e não sei o quê, tomava o meu banho e coisa, lá vinha cá para fora e os gajos, nada. Só na minha despedida, quando eu me venho embora, último jogo, somos campeões lá, último jogo, epá, e os gajos fizeram uma surpresa engraçadíssima. Fizeram uma surpresa, coisa, pá, fizeram, inclusive levaram uns bolos e umas coisas assim, eles têm muito essa tradição de levarem os bolos, os doces e não sei o quê. Sim. E então os gajos estávamos todos no balneário e os gajos, coach, come here. Eu fui lá para ele, in the middle, e eles todos assim, e eles todos com as toalhinhas. E ele assim, coach! Despetos dos gajos. E eu comecei-me a rir, olha estes gajos. Porque eles depois têm estas coisas engraçadas, eles têm estas coisas muito engraçadas.